Então vamos aqui analisar que há uma diferença de médium para médium. Na sua modalidade mediúnica, nós já vimos, por exemplo, analisando o estilo mediúnico, que Eugênia era uma médium de intuição, tinha uma moralidade e era consciente. Então, ela sabia o que o espírito estava fazendo. Já o Anélio Araújo era clarividente, clareaudiente na psicografia. O Antônio Costa era sonâmbulo, porém ele dispersava com muita facilidade. E a nossa irmã Celina conquistou significada moralidade, que isso ajudou muito no desenvolvimento do restante de suas mediunidades. E agora nós percebemos, por este aparelho, psicoscópio, que com certeza no plano espiritual, se André Luiz fosse falar hoje, depois de 70 anos desta obra, ele falaria que o aparelho também sofreu evolução. O psicoscópio daquela época provavelmente é diferente do psicoscópio de hoje, se é que ele já não se tornou no plano espiritual obsoleto, tudo evolui. Olha a nossa tecnologia, olha como nós estamos evoluindo diariamente. E agora ele vai fazer esta acurada percepção. Por isso que ele diz aqui que a mente surge como esfera de luz característica. E aqui também entra o que estudamos no livro Missionários da Luz, a epífise, a hipófise, a glândula pineal, que é a glândula da mediunidade. André Luiz, talvez, se nós juntarmos o livro Missionários da Luz, nos seus primeiros capítulos, e esta parte, vai se encaixar este quebra-cabeça. E ele diz que cada um oferece um determinado potencial, uma determinada potencialidade. Eu fico imaginando, querido Sérgio, se nós pudéssemos auscultar através deste aparelho de qualquer outra mediunidade do nosso querido Chico, por exemplo, que abaixo de Jesus foi, se não o maior, entre os maiores médiuns que a Terra já recebeu. Interessante também, André, começou a perceber, os três eram médicos, né, sempre lembrando disso. August foi médico, André Luiz foi médico, Hilário Silva foi médico. Então nós percebemos que agora eles vão estudar algo interessante. Percebeu-se que quando eles auscultaram por aquele equipamento, quando ele estava em prece, logicamente o sistema nervoso, os núcleos glandulares, os plexos emitiam uma tonalidade de luminosidade. Agora ele percebeu que emitem uma outra luminosidade particular. E justapondo-se ao cérebro. Então o cérebro comandando tudo isso, né, a glândula pineal, que nós já estudamos, comandando todo esse sistema dos nossos corpos, dos 7 corpos que nós temos, um interligando ao outro. Então nós vemos aqui que deve ser alguma coisa fantástica realmente, né, André Luiz? E o que me chama a atenção na questão da cor, é um livro espiritualista, e aqui aqueles que não gostam de ver nada fora do espiritismo, apenas ouça, mas sem guardar grandes ensinamentos. Há uma série de livros do Lobsang Rampa, um espiritualista, um lama, que nós tivemos em nossos meios. E ele dizia, por exemplo, que ele passou por aquela cirurgia de abrir o terceiro olho, que é até difícil de nós compreendermos, é uma cirurgia até física, que ele descreve na sua primeira obra. E é interessante que ele dizia que quando ele viu uma pessoa assim, ele tinha clarividência aberta, por assim dizermos, e quando a pessoa mentia, emitia determinada tonalidade de cor. Quando a pessoa fazia algo característico, aquilo, então se a pessoa estava com halo, agora eu estou criando a cor, não necessariamente essa, se a pessoa estava com halo em torno dela azul, por exemplo, a pessoa estava mentindo, coisa assim. É interessante nós vermos porque, usando o mesmo entendimento, André Luiz nos fala que as nossas ações também são características por cores. Então quando a gente fala assim, que o Espírito sabe o que nós estamos, não é porque eles apenas penetram no nosso pensamento, é porque quando nós pensamos, desejamos, emitimos, nós mudamos também a cor da nossa vibração ao nosso entorno.
e também facilitam que um espírito treinado, superior ou inferior na arte de decifrar estes enigmas, que para o vulgo ainda é desconhecido, fica fácil deles compreenderem o nosso pensamento. Vem encaminhar um pouco com o que André Luiz está dizendo, tanto no capítulo anterior quanto neste. Interessante, eu já tive a oportunidade de estudar um equipamento que já tem entre nossos meios e que está sendo aperfeiçoado, exatamente quando eles conseguem captar pelos olhos se a pessoa está mentindo ou não. Já existem equipamentos hoje usados nas universidades e é muito interessante nós notarmos que isso que você está dizendo, não é? Realmente hoje já está concretizado em nossos meios. Sobre Lobsang Rampa, nós vamos relembrar que eu conheci vários amigos de Chico Xavier que realmente disseram que o que está na obra é verdadeiro. Então o próprio Chico confirmou as obras de Lobsang Rampa, mostrando a veracidade de tudo aquilo que ele colocou naquela obra.